E agora a gente vai falar sobre produtos, os benefícios, né, da produção orgânica para a saúde, para o meio ambiente. Eu vou receber aqui no estúdio o Alessandro Duarte. Alessandro, chega mais, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bom? Bem? Bom. Tudo ótimo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o setor de orgânicos. É um mercado que só cresce no Brasil, mesmo em tempos de crise. Sim. Tem dados que mostram que cresce em média 20%, 30% ao ano. Né? Apesar de toda essa crise econômica, financeira, política, tudo mais. Né? Mas é um setor que tem avançado bastante. Eu tenho acompanhado isso desde 2010, mais ou menos, antes de abrir o supermercado, e realmente ele está promissor. Né? Certo, a gente acompanha, claro, sempre no Terra Viva esse mercado, tem eventos importantes em São Paulo, né? Tem várias feiras também, a gente tem esse privilégio aqui na capital paulista. E realmente, mesmo em tempos de crise, é um setor que cresce. A crise parece que a gente está se despedindo dela, os sinais, né, mais positivos a gente viu neste ano, a gente espera que continue melhorando no ano que vem, mas é importante destacar esse crescimento mesmo diante de um cenário mais difícil. A que se deve isso? Principalmente a maior preocupação das pessoas com uma alimentação mais saudável? Sim, pelo que eu tenho visto, não se trata de uma tendência, mas uma mudança de comportamento, que é global e que, pelo que eu percebo, mais forte na América e América do Sul. Então, você vê pessoas que estão mudando o hábito alimentar. Não por uma questão só que está trazendo benefício para ela, mas para toda uma cadeia, né? Então, ela quer saber dessa rastreabilidade, quem está envolvido nessa produção, né? Qual o benefício que está tendo isso, né? Que empresas que estão por trás desse alimento. Com certeza. Falando um pouquinho dos benefícios, né? É um leque enorme de benefícios, né? Para a alimentação, para o meio ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses pontos com a gente. Então, falando conceitualmente, toda a cadeia orgânica, a produção dela, ela beneficia todo o ecossistema, né? Não coloca em risco o produtor rural, né? Que a gente vê muitos dados aí sobre o perigo de se lidar com agrotóxicos. Se lidar da forma incorreta, sem usar o Sim. equipamento de segurança, sem usar, enfim, quantidades corretas, uma série de questões realmente que a gente tem que ficar atento, né? Não tem muitas regras para isso, né? Então, o agricultor, ele usa da maneira que ele acha que deve ser, né? E colocando em risco a própria vida. Inclusive tem projeto de lei, é um assunto que está em alta também, que está sendo bastante discutido. Agora tem uma questão que sempre aí o pessoal traz aqui para a gente no programa, que é em relação ao preço. Sim. O preço, Alessandro, como tem aumentado a demanda, aumentou a produção também, é um mercado bem interessante para o produtor rural. O preço ele está diminuindo, digamos assim, a diferença do preço do produto orgânico para o produto convencional? Está mais acessível? Sim, eu vejo que tem preço, alguns produtos. Logicamente que o orgânico, a gente trabalha com sazonalidade. Então, se está em alta um determinado vegetal, um morango na época, ele tende a ficar bem competitivo com o convencional, né? E, logicamente, que tem todo um benefício de nutrientes muito melhor do que o convencional. Então, ele é muito competitivo, mas ainda a produção é pequena. Então, esse produto ainda chega caro para a gente no mercado, para repassar, né? Porque a demanda está aumentando, mas ainda é muito pequena, né? Eu vi dados recentes que o maior consumidor de orgânico do Brasil é a zona oeste de São Paulo. Então, é uma faixa muito pequena, né? Então, mais uma vez, a gente está privilegiado estando aqui. Com certeza. E o maior produtor, pode ser uma questão cultural, o Rio Grande do Sul, né? Então, isso falando um âmbito um pouco maior, tem dados que mostram a Argentina com quase 3 vezes mais hectares de plantio do que o Brasil. Então, eu vejo que é uma questão cultural, política, né? Comer é um ato político, né? Com certeza, com certeza. Então, o preço está mudando, mas ainda de uma forma lenta. A gente tem que ampliar realmente a produção, mais a produção, mais o consumo. Sim. Outro ponto interessante desse mercado é que ele não se restringe aos alimentos. Ele está expandindo para outras áreas também, áreas de cosméticos, roupas. Exatamente. A preocupação do consumidor, ela é completa, né? Sim. Eu costumo perceber que quando você vai fazer uma transição, né?
você começa pela alimentação. E na Casa Orgânica a gente propicia isso. Você tem o hortifruti ali que a gente recebe todo dia, fresquinho. E ao longo do mercado você percebe que você tem um ambiente um pouco maior, né? Você tem cosmético, maquiagem, você tem uma linha pet, roupas, calçados, um material de limpeza, que são biodegradáveis, né? Sem petroquímicos, né? Até recentemente meu filho, ele tem 7 anos e foi por causa dele que nós abrimos esse espaço até. Ele me disse, pá, não pode usar produto de limpeza, porque eles poluem os rios, poluem os mares, né? Então você vê um comportamento de uma criança de 7 anos. E é uma geração que vem com esse pensamento. É uma geração, porque na minha época eu não tinha essa preocupação. Não pensava nisso. Não. Então ele vem com todo esse cuidado e eu expliquei para ele as diferenças, né? Os produtos que a gente tem lá são sem petroquímicos e biodegradáveis, então ele compreendeu. Mas é uma preocupação que eu estou vendo que é geral mesmo. É uma geração que já está vindo vegana, né? Eles têm um cuidado com todo o meio ambiente, todos os animais e tudo mais, com a alimentação. Não conhecem o fast food. Logicamente que é uma parte disso, né? Tem toda uma educação dos pais aí por trás, mas é uma geração diferente. Conta um pouquinho do espaço que vocês têm aqui em São Paulo. Você estava já contando, né? Sim. Como que surgiu a ideia, como está também a recepção do público, né? O que eles mais pedem para vocês? Sim. Tudo começou quando eu morava no interior e me mudei para São Paulo, minha esposa também, e tivemos um filho. Antes dele fazer 3 anos, e a gente estava preocupado em, assim, no interior a gente ou às vezes você mora em chácara, você tem um sítio, você tem uma horta ali, então você tem a segurança do que você está comendo. Você vem para São Paulo, você tem um impacto, né, de moradia e de alimentação. Então com isso nós começamos a procurar onde tinha feiras de orgânicos. E é relativamente difícil, né? São poucas feiras ainda para uma capital dessa. E menos ainda para um mercado onde reúne muita coisa de orgânico, onde você consegue resolver sua vida ali. Então, pensando nisso que decidimos, juntamente com um fator que foi bem decisivo, o Heitor, né, meu filho, ele estava fazendo 3 anos, ele se recusou a comer uma sopa da minha esposa, dizendo que estava com veneno. Né? Logicamente escutando o que a gente, mas ele realmente provocou a gente. Então ele é bastante envolvido assim Sim. mesmo nos temas, né? Sim. Ele acompanha bastante Sim. essa discussão dentro de casa. Foi aí que vocês pensaram em lançar o espaço próprio, Exatamente. criar essa opção dentro Sim. de São Paulo, né? De produtos, alimentos orgânicos. Isso, a ideia é essa, é um centro onde você encontre tudo com certificação orgânica. Por que essa burocracia? A certificação te garante toda essa rastreabilidade. É importante, é fundamental, né? a certificação. Existe uma boa profissionaliza diferença. o setor, o produtor, Sim, né? traz, e é o que a gente acredita. Para fortalecer esse setor, você tem que trabalhar com produtos orgânicos somente, não fazer um mix com produto natural, que é bem diferente do que um produto orgânico, né? O natural, basicamente, ele prega ser menos conservante, menos corante, mas você não sabe necessariamente como foi a produção, a mão de obra que está envolvida nessa, né? Pode ter até uma mão de obra escrava ilegal aí por trás disso. Então, com o selo de certificação orgânica do Brasil, você tem essa rastreabilidade. E dá uma segurança também Sim. para quem consome, né, Sim. esses produtos. Muito bacana, bem Então, interessante o espaço também de vocês. Por favor, deixe os seus contatos aí, né, para quem está em casa, tem interesse, quer ampliar o consumo de produtos orgânicos, não conhece opções, né? Como que faz? Vocês só comercializam na loja, tem acesso também pelo site? Tá. A Casa Pode Orgânica... falar para a gente ali na câmera 1, por favor. A Casa Orgânica fica na Rua Fidalga, 346, na Vila Madalena. Nós, para o ano que vem, já está quase pronto um e-commerce, né, que ele vai atender, a princípio, a cidade de São Paulo e depois abrir para o país todo aí para conseguir levar produtos orgânicos para todo lado aí. Muito bom, muito bacana. Então, que tudo de bom para vocês em 2019, mais crescimento. E volte sempre aqui para contar novidade para a gente. Tá bom.